chamo Carlos Alberto e sou membro da CODE. Neste vídeo, nós vamos conversar com o professor Vitor Azevedo. Bem, Vitor, prazer. Prazer, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação em mais um vídeo do Obrigado. CTV. Professor Vitor, já de início, gostaria de saber sobre a sua formação, em que área o senhor se graduou e como e o porquê da sua graduação que acabou te espelhando para que você continuasse os estudos e seguisse se formando e progredindo na sua carreira. Eu sou publicitário, né? Eu fiz publicidade e propaganda e eu sempre trabalhei muito com criatividade, né? Eu sempre pensei assim, eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe me deu um conjunto de peças de montar e aquele conjunto de peças de montar virou o meu brinquedo favorito porque eu não precisava de boneco, não precisava de mais nada. Eu tinha um conjunto de peças de montar que eu montava tudo que eu queria, né? Meu mundo, meus bonecos, cenário, coisas do tipo. E aí quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a criar coisas no computador, fazia algumas peças já para os meus amigos e tal. E aí eu fui pesquisar sobre a área, né? Sobre as áreas quando eu estava perto do vestibular, fui pesquisar sobre as áreas que seria de interesse, né, e tal. E aí eu acabei entrando na publicidade e propaganda. Que assim, para mim, foi a faculdade que eu não sei se eu conseguiria ir para outra faculdade além de publicidade e propaganda, sabe? Eu acho que a propaganda, ela te dá um poder, né, de agir no mundo que é muito diferente, assim. Eu falo muito que qual é a minha analogia para a propaganda? Que é o seguinte: o mundo é um palco em que às vezes as pessoas elas encenam no palco, as outras pessoas ficam vendo aquilo ali, né, aquela encenação. Sim. Depois você troca e você vai trocando, né? Às vezes você sai da plateia, vai para o palco e tal. E o publicitário, ele está justamente atrás do palco. Ou seja, ele está justamente nas entranhas do mundo, né? Porque o mundo é consumo. Então, assim, o publicitário está justamente em entender como é que essas pessoas desse palco vão agir. Está justamente no momento que fecha a cortina, abre a cortina, sei lá, bota uma luz aqui, bota outra luz aqui. Então, o publicitário está no backstage desse evento, né? Desse teatro, que é o mundo. Vitor, e quanto à sua entrada na área acadêmica, o seu início como professor, como que se deu? Eu tive um professor, Saminapo, que para mim ele foi um dos meus melhores professores da vida, assim. Ele foi meu primeiro professor de faculdade, né? Da primeira matéria, foi o professor que começou a faculdade, ele apareceu. E ele me incentivou muito, assim. Ele já foi o primeiro ponto ali onde beleza. Então isso aqui quer ser professor, isso aqui quer trabalhar com o mundo acadêmico, é isso, então beleza. Então eu gosto, eu achei interessante. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a dar algumas palestras, comecei a dar mentoria para algumas pessoas e tal. E aí eu comecei a perceber que não, beleza, dá para passar algo para alguém do que eu estou aprendendo aqui. Quando eu estava na minha adolescência, eu aprendi a mexer no Photoshop. E aí eu achei aquilo ali incrível, assim, nossa, caraca, Photoshop é inacreditável, meu Deus. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ensinar para o meu primo como é que mexia no Photoshop. Então, assim, meu primeiro emprego foi trabalhando com tratamento de imagem. E a primeira coisa que eu fiz foi trazer meu primo porque eu tinha ensinado ele. Então, assim, naquele momento, eu tinha visto que, beleza, eu consegui ensinar alguém, né? E quando eu entrei na faculdade, que apareceu esse meu professor, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí foi quando eu comecei a decidir, ao longo dessa trajetória, que eu ia virar professor de alguma forma. E aí foi, né? E a vida vai te levando. Aí comecei a dar aula em curso de treinamento e tal, até que eu entrei nas faculdades, fiz mestrado e agora estou no doutorado. Quanto ao início dos seus trabalhos, a sua entrada no mercado de trabalho, logo no começo da faculdade ou depois da faculdade, como que foi? Não, foi bem difícil, né? Eu não sou de família que são de publicitários, nem nada do tipo, né? Então, assim, é muito difícil você entrar numa profissão que ninguém da sua família é publicitário. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já queria logo trabalhar. Então, eu pensei assim, não, então beleza, então eu vou pegar qualquer coisa.
que seja da área de publicidade para eu começar a trabalhar. E aí eu fui trabalhar nessa loja de fotografia. Por acaso, eu nunca estagiei, né? Porque quando eu fui trabalhar nessa loja de fotografia, foi engraçado que a dona da loja virou para mim e falou assim, é para trabalhar com tratamento de imagem. Eu, beleza, tá bom. Ela, você sabe? Sei. Aham. Isso era assim, uma quinta-feira. Ela, então você começa amanhã. Eu, não. Eu posso começar na segunda? Pode. Eu, tá bom. Aí eu fui estudar quinta, sexta, sábado e domingo. Como tratar a imagem, porque nem no Photoshop direito eu sabia mexer. Aí por acaso eu consegui aprender, né? Por acaso não, porque eu me esforcei o suficiente, né, também, para aprender. E aí eu fui e aprendi ali a mexer no tratamento de imagem, que é um negócio muito difícil. Assim, era restauração de imagem, restauração fotográfica. É um negócio punk, né? Bem complicado. E aí foi essa habilidade, né, de restaurar uma fotografia que me evoluiu assim no Photoshop, sei lá, exponencialmente, né? Exponencialmente. E aí foi isso, assim. De lá eu parti para agência, parti para assessoria de imprensa, parti para criar minha própria empresa e tal, mas esse início aí foi muito da fotografia. E aí de lá eu pude ter tanto esse conhecimento de restauração de imagem, quanto de restauração de imagem e fotografia, quanto propriamente trabalhar com fotografia, né? Que aí você tá numa loja de fotografia e você é chamado para fazer o negócio. Aí eu fui. Eu tinha 16, 17 anos, aí eu tava para jogo, né? Tava para fazer qualquer coisa. Foi uma experiência bem interessante, assim, porque a minha primeira experiência não foi com a agência, mas foi com um lugar onde servia para as agências. Era a fornecedora de agência, né? Sim. E aí eu comecei a ter contato com o pessoal de agência lá em Salvador, isso, né? E aí foi trabalhando no network. E aí eu comecei a trabalhar no network e tal. E aí eu morava em Salvador, aí depois eu voltei para cá, pro Rio. Tem 10 anos que eu voltei pro Rio. E aí eu tive uma empresa aqui também no Rio e tal. E aí eu fui pegando o network daqui do Rio também. Agora, professor, quanto a networking, o quanto o networking ele é importante para o mercado de trabalho e para a evolução como profissional? Assim, network é importante não é só para o nosso mercado de trabalho, para qualquer mercado de trabalho. Só que o network, ele é o seguinte, se faz network com qualquer pessoa, entendeu? Sim. As pessoas, a gente vive num mundo que de uma certa forma, nós somos agentes dentro de um conjunto. Que esse conjunto, esses agentes dentro desse conjunto, eles estão completamente interligados. Então, você considerar que uma pessoa que está do seu lado não é um network, não é um possível network, ela é. Por isso que o nome é network, né? Que você faz uma rede ali, uma trama de ligações de trabalho. Então, assim, é importantíssimo você ter essa rede. Porque é a rede que vai te manter no que você está, no seu propósito de trabalho, como profissional, né? Sim. Se você não criar, você não tem nada. Então, assim, para mim, foi muito importante começar a trabalhar logo no início, para já começar a entender como é que funcionava isso, entendeu? Sim. Que isso é uma coisa difícil de fazer, isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil, assim, não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia. Isso é uma coisa que é difícil de você fazer e difícil manter. Porque para você manter, você tem que, entre aspas, nutrir a sua rede, né? Você tem que estar presente ali na rede. Sim. E você tem que provar que você não é um maluco que está ali, né? Você está fazendo as coisas de forma coesa, né? Então, é difícil manter. Então, assim, network é importante e é difícil fazer e manter. Entendeu? Entendi. Vitor, tem algum trabalho assim, que a gente possa acompanhar, seja na internet? Tem algum livro, algum artigo que a gente possa ler e acompanhar bem os seus trabalhos? Em 2017, eu comecei a pensar assim. Na verdade, eu já tinha esse pensamento, sei lá, quando eu vi o YouTube aparecer, a primeira coisa que eu pensei, caraca, isso vai ser o futuro. Vai ser o futuro, as pessoas vão botar vídeo aqui, não sei o quê. Só que eu não sabia como fazer, né? E na época eu era adolescente, só que nunca rolou de fazer isso realmente. E aí, em 2017, um ex-aluno meu, né, agora, o Vitor Albuquerque, que foi aluno daqui do EMEC, ele virou para mim e falou assim, pô, eu quero trabalhar com audiovisual, já estou trabalhando com audiovisual, na verdade, eu quero ter um canal. E eu virei para ele e falei assim, eu também quero ter um canal.
E a gente começou a pensar em como fazer o estilo de aula que eu dou na internet, né? Como levar esse estilo para audiovisual. E a gente ficou bons 8 meses aí só planejando. E a gente fez uns vídeos que ficaram horríveis, né? E, obviamente, eu nunca vou mostrar isso pra ninguém. Até que chegou um momento que eu falei assim, Vitor, eu acho que tá bom, velho. Tá ruim, mas vamos colocar. Porque a gente tem que começar. E a gente abriu o CDFs. Que o CDFs é exatamente o lugar onde eu consigo pegar o que eu dou em sala de aula de uma forma, como se fosse uma pílula, e colocar em audiovisual para que as pessoas tenham aquele conteúdo, aquele conhecimento, não só na minha sala, e sim para fora, no mundo, né? Esse conhecimento, ele tem que ser... O conhecimento, ele não tem que ser preso, né, na sala de aula, ele não tem que ser preso nos lugares. Ele tem que ser distribuído, e aí você monetiza em cima disso, monetiza em cima da forma como você vai distribuir esse conhecimento. Então, assim, de trabalhos tem obviamente tem todos os meus trabalhos como profissional, né? Do meio de marketing digital. E aí entra um monte de empresa, entra, sei lá, algumas multinacionais, Toyota, Amex, Itaú, Banco do Brasil, Forças Armadas. Entram alguns clientes como esse. E, a partir de 2017, a gente começou esse projeto, que é o CDFs. Que é um projeto, que é um canal, que é um canal no YouTube, que a gente coloca esses conteúdos. E lá, a gente tenta fazer com que o conhecimento ele seja distribuído para as pessoas, né? Bem legal, bem legal. Por falar nisso, vou deixar o link aqui Link na descrição, né, para vocês conferirem, tá, pessoal? E, Vitor, para fechar a entrevista, eu gostaria de te pedir algumas dicas, alguns conselhos para os alunos ou para as pessoas que gostam do meio de comunicação social ou que pensam em fazer publicidade, propaganda, seja uma faculdade, seja um curso técnico. Gostaria de te pedir algumas dicas que você possa dar para as pessoas que gostam da área ou que já estejam estudando. Era assim, a publicidade ela é muito cruel às vezes com os profissionais da própria publicidade, né? Então a dica que eu dou é ser resiliente no meio publicitário. Assim, se não sabe dentro da publicidade o que você vai fazer, já tem que saber agora. Ponto. Começou a faculdade, você já tem que saber o que você vai fazer. Porque o quanto antes você resolver isso, mais rápido você vai poder se especializar. Sim. Se já sabe, antes de entrar na faculdade, já tem uma noção, não significa que você sabendo com o que você vai trabalhar e se especializar, você vá trabalhar só com isso. Mas ter um foco, saber com o que você vai trabalhar agora, para você começar a se especializar e, se for o caso, começar a entender das outras áreas também, para você entender todo o fluxo. Porque o que eu vejo, às vezes, é um publicitário que só acha que o seu mundinho é aquilo ali, né? Aquilo ali, não vai sair dali nunca. Não, velho. O publicitário ele tem que ter muito pensamento 360, sabe? Ele tem que olhar para tudo quanto é lado. E o publicitário tem que ser um cara, que aí o Sami, ele me falou isso no meu primeiro dia de aula, o publicitário tem que ser mutante. Ele tem que se adaptar rápido às modificações, sabe? Passou, muda. Então, o publicitário, por ele ser o backstage desse mundo, a profissão do publicitário, está muito balizada no que o mundo está dizendo, né? Tipo, se o mundo está indo para a internet, caraca, o publicitário vai ter que mudar inteiro. Se daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mudar tudo, virar a extranet, sei lá, você vai ter que mudar também. Então, assim, o publicitário tem que ser um mutante disso. Até porque é o publicitário que vai tratar com um monte de cliente diferente. Então, ele tem que ser mutante nos clientes e ele tem que ser mutante no que o mundo está dando para ele, né? E como o conhecimento que ele tem. E o conhecimento que ele tem. Porque, por exemplo, eu atendi o pessoal da Forças Armadas e atendi o pessoal da Toyota. Dois mundos completamente diferentes, assim, sabe? Dois mundos completamente diferentes da forma de se comportar, inclusive. Você não vai chegar lá e, sabe, são outros, um outro linguajar, exatamente, que você vai dizer para eles, entendeu? Você vai falar com o cliente. Então, o publicitário tem que ser um mutante nisso tudo, entendeu? Tá bem. Então, Vitor,
obrigado pela sua participação. Obrigado. Agradeço pela oportunidade de te entrevistar e te conhecer um pouco mais. Agradeço pela sua participação. E bem, pessoal, obrigado por vocês assistirem. Não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho também para receber as notificações e receber os nossos conteúdos aqui do CITV. E aguarde que o próximo vídeo já vai vir, tá bem? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.